Olá, turma! Sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, acompanhando direitinho, beleza? Primeira dica, turma, lápis, caneta, grafite, borracha, para você fazer suas devidas anotações, show de bola? E aquela informação que você achar interessante, né, você faz o print da tela, passa para o caderno e você vai continuar os seus estudos. Bom, turma, nós estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, reações inorgânicas, mas focando no balanceamento das reações ou balanceamento das equações. Turma, segundo Lavoisier, né, a massa total dos reagentes em uma reação química deve ser igual à massa total dos produtos. Bom, a massa é a massa de uma matéria. E a matéria ela é formada de substâncias, certo? E as substâncias são formadas por átomos. Então, no fim das contas, né, para termos esse equilíbrio nas massas, devemos ter um equilíbrio na quantidade de átomos. Ou seja, devemos ter a mesma quantidade de átomos no lado do reagente e no lado do produto. Show? Então, se essas quantidades não estiverem iguais, precisamos fazer o balanceamento da equação, certo? Bom, existem vários métodos, turma, para a gente executar esse balanceamento, vários métodos. Nós estamos focando no método das tentativas. Em outros momentos, nós vamos abordar outros métodos para fazer esse balanceamento. Só que na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar esse balanceamento por meio de questões de vestibular, ou questões do Enem, questões de outros vestibulares, né? E aí você vai poder observar como que esse conceito, como que essa ideia de balanceamento das equações químicas podem aparecer no vestibular que você vai enfrentar, né, ao fim do terceiro ano do ensino médio. Show de bola? Então vamos lá. Vamos começar com uma questão do Enem, certo? As questões do Enem elas são questões um pouco longas, então a gente precisa fazer uma leitura cuidadosa, atenciosa, sempre anotando, destacando aquelas palavras que para você são palavras importantes que vão despertar aquela resolução da questão. Tudo bem? Então vamos lá. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada, foca nesse tema, a reação não balanceada, que ocorre então, a questão ela nos dá uma equação, só que ela já informa, ela não está balanceada. Então, nós não temos a mesma quantidade de átomos. Show? Qual é essa reação? O sulfeto de prata, Ag2S, ele vai estar reagindo com o alumínio, lá do papel alumínio, segundo o texto, e vai produzir o quê? Vai produzir o sulfeto de alumínio, Al2S3, mais a prata metálica, né? Dessa forma, a gente vai recuperar o brilho metálico, o brilho dessa prata nesse objeto. Bom, a questão nos traz mais algumas informações. Olha só, dados da massa molar dos elementos. Então, aqui nós temos a massa molar da prata, a massa molar do enxofre. Bom, utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de sulfeto de prata é. Então, olha só, ele quer saber quanto de prata nós vamos obter ao final desse processo, partindo de uma massa inicial, 2,48 gramas do sulfeto de prata. Show de bola? Então, vamos resolver essa questão da seguinte forma, turma. Então, primeiramente, né, nós vamos reescrever a equação não balanceada, tudo bem? Feito isso, turma, olha só,
nós vamos procurar aquela substância que apresenta a maior quantidade de átomos. Qual é essa substância? Bom, é o Al2S3, o sulfeto de alumínio. Então, essa substância apresenta um total de 5 átomos. Então, essa substância ela vai apresentar o coeficiente 1. Ela vai ter o coeficiente 1. E a partir dela, nós vamos fazer o balanceamento das outras substâncias. Olha só. Então, observe aqui, ó. Eu tenho 2 alumínios, 1 Al2. Olha só. O coeficiente vai multiplicar o índice. E aí eu vou ter a quantidade total daquele átomo. Coeficiente 2, índice, coeficiente 1, índice 2, 1 vezes 2, 2 alumínios. Onde eu tenho 2 alumínios? Aqui. Aqui nós temos o alumínio, só que só tem 1. Eu preciso de 2. Coeficiente 2. Porque 2 vezes 1, 2 alumínios. Show? Balanceamos o alumínio. Agora, preciso balancear o enxofre, o S. Eu tenho aqui, ó, 3 enxofres. 1 vezes 3, 3 enxofres. Onde aparece o enxofre? No sulfeto de prata, Ag2S. Só que só tem um enxofre. Vou usar o coeficiente 3. 3 vezes 1, 3 enxofres. Show? Falta balancear quem, turma? A prata, certo? Ó, 3 vezes 2, eu vou ter 6 átomos de prata. 6 átomos de prata. Eu preciso ter 6 também do outro lado. Como o índice aqui é 1, vou usar o coeficiente 6. 6 vezes 1, 6 átomos de prata. Então, nós fizemos o balanceamento da reação. Mas aí você pode estar se perguntando, mas a questão fala de massa. E você, professor, fez apenas o balanceamento. Pois é. A gente precisa, primeiramente, determinar esses coeficientes, ou então fazer o balanceamento da reação. Porque fazendo esse balanceamento, nós vamos obter a proporcionalidade da reação. Ou seja, quanto de uma substância interage com a outra substância. Show de bola? Então, precisamos inicialmente fazer o balanceamento. Ok? Bom, com base nisso, nós vamos agora determinar, ó, a massa molar dos agentes que vão participar da questão. Então, olha só, uma das substâncias que participa é o sulfeto de prata, Ag2S. Vou encontrar a massa molar dessa substância, vou pegar a massa da prata, que é 108, e vou multiplicar por 2, porque eu tenho 2 átomos de prata. E somar com a massa do átomo de enxofre. Fazendo essa multiplicação e depois essa soma, então eu vou obter uma massa molar de 248 gramas por mol. Ok? Bom, segundo a reação, olha só, eu vou relacionar quem com quem? O sulfeto de prata com os átomos de prata. Então, segundo a reação, 3 mols do Ag2S, do sulfeto de prata, vai reagir, vai produzir 6 mols da prata metálica. Então, eu preciso pegar a massa do Ag2S e multiplicar por 3. Beleza? 3 vezes 248, que vai produzir 6 vezes a massa da prata. 6 vezes 108, certo? Bom, 2,48 gramas, que é da questão, vai produzir X gramas de prata. Então, turma, nós montamos uma regra de 3 simples. Uma regra de 3 simples, certo? Meios pelo extremo. Olha só como organizamos, certo? Se você quiser printar a tela, olha só, pode printar. Então, organizamos dessa maneira. Turma, agora é só multiplicar e, ao final, dividir. Vamos chegar a um resultado de 2,16 gramas. Então, 2,48 gramas do sulfeto de prata, ao final do processo, vai gerar ou vai regenerar 2,16 gramas da prata. Ok? Então, uma questão do Enem, que na verdade é uma questão de estequiometria, mas para chegar ao resultado, tivemos que fazer inicialmente o balanceamento da reação. E esse é o objetivo dessa aula, é você perceber onde
aplicar o balanceamento da reação é uma questão do Enem, uma questão de um vestibular, né, dos vestibulares que você poderá enfrentar. Show? Vamos a mais uma questão. Olha só, pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocados grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como o óxido de cobre. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material. Então, esse texto ele foi retirado, né, de um texto, de uma pesquisa, tudo bem? Bom, com base nisso, ó, considerando o processo descrito com um rendimento de 100%, ou seja, uma reação que chega até o final, certo? 8 gramas do óxido de cobre produzirão uma massa de gás carbônico, CO2, igual a... Observem que a questão é nos dar a massa molar de alguns átomos que vão estar envolvidos nesse processo. E também nós temos aqui, olha só, a equação dessa reação. Então, a grafita, né, o carbono sólido, reagindo com o óxido de cobre, produzindo o cobre metálico e liberando o gás carbônico. Bom, como primeira pergunta, turma, essa equação está balanceada? Vamos lá? Ó, eu posso observar aqui, no lado do produto, ó, 2 átomos de oxigênio. E no lado do reagente, apenas um átomo de oxigênio. Pronto, respondido. Essa equação ela não está balanceada. Então, precisamos fazer, antes de qualquer coisa, o balanceamento dessa equação química. Então, vamos lá. A gente vai reescrever a equação química, observe na tela. E com base nisso, a gente vai procurar identificar aquela substância que apresenta maior quantidade de átomos. Identificado, essa substância vai ter como coeficiente o número 1, né? Vai ser o nosso referencial. Então, coeficiente 1 para o gás carbônico ou dióxido de carbono. Com base nele, a gente vai fazer o balanceamento por tentativa das outras substâncias. Então, olha só, um carbono. Então, coeficiente 1, ok? Turma, são 2 átomos de oxigênio, ó. 1 vezes 2, 2 átomos de oxigênio. O oxigênio aparece aqui, ó, no óxido de cobre. Só que só tem um oxigênio, preciso de 2. Coeficiente 2, 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Aí, olha só, eu tenho agora 2 átomos de cobre, e o cobre aparece aqui, ó, só que com o coeficiente, o índice 1, um átomo de cobre. Mas eu preciso de 2, então, coeficiente 2. Pronto, fizemos o balanceamento de todos os componentes, fizemos o balanceamento da reação. E com isso a gente descobre a proporcionalidade, né, entre os participantes. Bom, a questão ela fala do óxido de cobre e do gás carbônico, a massa. Então, eu preciso agora determinar o quê? A massa molar de cada um desses participantes. Massa molar. Eu vou pegar a massa de todos os componentes daquela substância. Por exemplo, o óxido de cobre é um átomo de cobre e um átomo de oxigênio. Pego a massa de um e vou somar com a massa do outro, gerando 80 gramas por mol. Da mesma forma, vou fazer para o dióxido de carbono, CO2. É um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, certo? O oxigênio, 16. 2 átomos de oxigênio, 32. Somado com a massa do carbono, que é 12, 44 gramas por mol. Agora, olha só. Vamos para a proporcionalidade. Segundo a equação balanceada, 2 mols do óxido de cobre produz 1 mol de gás carbônico. Uma reação de 2 para 1, ok? Bom, o óxido de cobre tem massa 80, mas são 2 mols. 2 vezes 80, beleza?
e 1 mol, ou 1 vezes a massa do gás carbônico, 1 vezes 44. Show de bola? Então, 8 gramas do óxido de cobre vai produzir X gramas de gás carbônico. O que nós montamos? Regra de 3 simples. Alex, vai sair sempre por regra de 3? Sempre. Sempre vai sair por regra de 3 simples. Show de bola? Aí você vai trabalhar meios por extremo, vai multiplicar, ao final vai dividir. Se você tiver essa habilidade, seria interessante você, se você não tiver, você treinar a seguinte coisa. Normalmente, a gente vai poder simplificar as frações, né? Simplificar esses valores. Dividir por um número, né? Pegar um número que vai dividir 2 ao mesmo tempo, de forma a facilitar o cálculo. Olha só, inicialmente eu tenho 8 vezes 1 vezes 44, dividido por 2 vezes 80. Dá para fazer? Claro que dá, você consegue. Mas se a gente trabalhar um pouco, simplificando essa fração, olha só, eu chego a 22 dividido por 10. 22 dividido por 10, né? Eu já sei, eu vou pegar a vírgula e vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, ó, 2,2 gramas. Então, praticamente não houve cálculo nenhum, não houve a necessidade de você fazer aquele cálculo manual. Show de bola? Então, o resultado final, 2,2 gramas, certo? Então, você precisa ter, se você tiver essa habilidade, maravilha. Se não, turma, vamos treinar essa matemática básica. Show de bola? Mais uma questão. Aquecido a 800 graus Celsius, o carbonato de cálcio, ok? Decompõe-se em óxido de cálcio, ou então cal virgem, né, é o nome usual, e gás carbônico. A equação corretamente balanceada, que corresponde ao fenômeno descrito, é... E nós temos uma informação aqui, turma. Ó. O cálcio é um metal alcalino terroso. Né? Bom, o que ele quer? Ele quer para a gente montar a equação corretamente balanceada dessa reação. A equação química é a escrita de uma reação química. Então, a reação aqui, turma, é o carbonato de cálcio decompondo-se, né, porque ele foi aquecido até uma temperatura, no caso 800 graus Celsius, ele vai se decompor. O que isso significa, turma? Que ele vai quebrar, né, ele vai se fragmentar. Então, aquela molécula, aquela substância, ela vai quebrar, gerando pedaços, ou seja, gerando outras substâncias. É a decomposição. E quais são esses pedaços gerados? Ó, o óxido de cálcio e gás carbônico, certo? Bom, turma, aqui é importantíssimo a gente conhecer, a gente poder saber montar a fórmula a partir do nome da substância, tudo bem? Nós temos já uma série de aulas relacionadas a esse tópico, né, as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, certo? E nessas aulas, nós trabalhamos a nomenclatura e a fórmula dessas substâncias, dessas classes. Então, é importantíssimo, certo? Nem sempre a questão ela vai te dar a fórmula química da substância ou das substâncias, certo? Então, aqui a gente precisa conhecer. Então, vamos lá, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, né, até porque o cálcio ele fala que é um metal alcalino terroso, da família 2A, certo? Ele é um Ca mais 2. Então, ele vai se combinar com um carbonato, que é o CO3. É um sal, carbonato de cálcio, um sal. Óxido de cálcio, CaO, né? É um óxido. Gás carbônico, CO2. Então, olha só, eu tenho carbonato CaCO3, que vai se decompor no CaO, óxido de cálcio, mais o gás carbônico. Essa reação está balanceada? Vamos ver aqui, ó. Um cálcio, um carbono, um átomo de carbono. 3 oxigênios. Aqui eu tenho um oxigênio e no CO2 mais 2 oxigênios. 1 mais 2, 3 átomos de oxigênio. Então, essa reação ela já está balanceada. E qual vai ser a nossa opção? A letra C. Show de bola? Então, o balanceamento das reações pode aparecer dessa forma.
ele vai pedir a massa de uma substância, só que para isso você vai montar a equação, você vai fazer o balanceamento para poder chegar a montar a regra de 3. Show de bola? Turma, muito obrigado e até a próxima.